Olá, pessoal. Olá, Luan. É um grande prazer estar aqui com vocês, especialmente aqui no Carbono Talks Internacional, que é uma iniciativa da Carbono Zero, onde trazemos especialistas de sustentabilidade e colocamos este espaço para compartilhar as suas vivências no mundo da descarbonização. E essas ações, e o que essas ações, né, estão sendo realizadas aqui no Brasil e no mundo. Bom, hoje a gente tem a honra de ter aqui conosco o professor e doutor, mestre, né, Luan Santos. Luan, por favor, se apresente aqui para o nosso público, que aí a gente pode começar depois a conversar um pouquinho a respeito do seu trabalho. Maravilha, obrigado, Ivan. Primeiro, eu queria começar agradecendo o convite que está aqui com vocês hoje. Eu sou o professor Luan Santos, da UFRJ, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuo principalmente nos cursos de engenharia e de administração, com foco muito grande na área de sustentabilidade, então linkando a agenda, digamos, mais de negócios, a agenda mais técnica, com o olhar da sustentabilidade e tentando integrar e fazer, né, a coisa acontecer. Atualmente, né, não estou nem no Brasil, eu estou aqui na Alemanha, eu moro aqui em Berlim, eu vim para fazer um pós-doutorado aqui na Alemanha justamente para entender um pouco de uma política, particularmente da União Europeia, e os possíveis impactos que essa política, que é o CBAM, está e pode gerar sobre a competitividade da indústria brasileira. Então, eu estou aqui desenvolvendo essa pesquisa, mas, sim, enquanto no Brasil, eu estou aí ligado ao FRJ, desenvolvendo uma série de projetos relacionados já à agenda, principalmente de finanças e investimentos sustentáveis, mas também muito orientado para essa pauta que a gente vai discutir aqui hoje, que é a questão da precificação de carbono. Então, todo esse debate de mercados de carbono já é uma agenda que eu acompanho aí há pelo menos uns 15 anos. Fiz mestrado nessa área, doutorado, pós-doutorado nessa área. Então, acho que vai ser bacana esse convite, né, esse debate aqui. E, novamente, queria agradecer o convite e siga aqui à disposição para a discussão. Imagina, a gente que agradece aqui da Carbono Zero a sua disposição em poder participar aqui do Carbono Talks Internacional, que é uma linha dentro do Carbono Talks em que a gente conversa com especialistas do mercado internacional. Bom, você já falou um pouco, né, das suas linhas de pesquisa, mas eu queria que você falasse mais o que as suas linhas de pesquisa podem impactar, por exemplo, em ações aqui no Brasil ou até mesmo no mundo. Você consiga falar um pouco mais a respeito dessas das linhas de pesquisa. Maravilha. É até curioso essa pergunta, porque eu estava ontem mesmo conversando com uns colegas sobre isso aqui na Alemanha, né? Da necessidade um pouco dessa transdisciplinaridade, dessa formação um pouco mais não tão cartesiana, né? De a gente só olhar para um problema ou para uma questão apenas sobre um prisma, sobre um viés. E eu acho que as áreas que eu atuo hoje são muito resultado desse olhar, né? Minha formação é extremamente interdisciplinar. Eu passei na matemática, na economia, nas finanças, na engenharia. Então, eu acho que ter esse olhar multifacetado acabou fazendo com que eu decidisse trabalhar com temas complexos, né? E sustentabilidade, por definição, é um tema extremamente complexo, que a gente olha na natureza ambiental, na natureza social, na natureza econômica, e com isso eu acabei identificando quais eram as agendas, os tópicos mais emergentes do ponto de vista internacional. Então, assim, de fato, eu também tive uma carreira bastante internacional, enfim, vivi aí em uma série de países, olhando muito para o que é tendência fora do Brasil, quais são as principais agendas globais e como que isso vai chegar no Brasil e como é que a gente pode se antever e se preparar. Então, inclusive, esse pós-doutorado que eu estou fazendo aqui é nesse sentido, de, olha, sabemos que vai ter uma política que vai impactar na competitividade da indústria brasileira. Como que a gente pode reagir a ela da melhor maneira possível? Então, é um pouco olhar para isso. Então, estudar finanças sustentáveis, olhar para a precificação de carbono, estudar o tema de política climática no Brasil, é muito isso. Assim, são temas emergentes, são temas de ponta, digamos, de pesquisa, porque são temas inovadores, mas temas fundamentais para a gente pensar uma economia de baixo carbono, uma economia carbono zero, né, uma economia descarbonizada. Então, é um pouco essa a trajetória que me levou até essas linhas de pesquisa.
Legal, e exatamente isso, né? O que a Europa tem feito para reduzir, né, a intensividade em carbono, ela também está traduzindo nessas regulamentações de bloquear um pouco ou até sobretaxar produtos que têm uma pegada de carbono maior, né? Isso é super interessante e, né, tá sendo discutido isso na COP16, né, a respeito dos investimentos na COP16, vão ter temas também a ser discutidos na COP29, muito, muito bom. E me fala uma coisa, qual que é a importância dos mercados de carbono para o enfrentamento das mudanças climáticas? A gente, voltando lá, a gente está muito aqui no investimento, vamos voltar um pouquinho mais no início desse mercado, por que dessa importância toda? Não, maravilha. E é ótima essa pergunta, Iva, porque isso conta um pouco da própria história da política climática e da política ambiental global, né? Porque quando a gente vai pensar em formas de enfrentamento do problema do clima, do problema que a mudança do clima causa, né, na sociedade, causa nas economias, ela surge primeiro com uma solução que a gente vai chamar, né, na teoria, como soluções que a gente chama de comando e controle, que são soluções jurídicas, ou seja, você vai ter, por exemplo, um órgão ambiental que vai dizer, olha, não pode emitir, não pode poluir mais do que esse tanto, você só pode fazer isso, a tecnologia tem que ser aquela. Então você vai ter um comando e um controle, ou seja, uma fiscalização de como que isso funciona. Isso é todo o histórico da agenda de política ambiental e, atualmente, política climática, seguiu essa narrativa. Só que do ponto de vista econômico, essa política ela não é a mais eficiente. Porque ela gera uma série de gastos, porque ela precisa de muito tempo, porque ela precisa de fiscalização. Então, o que começou a acontecer na área ambiental foi olhar para os instrumentos de política econômicos e ver como que eles poderiam, de alguma maneira, serem introduzidos e adaptados para a realidade ambiental e hoje para a realidade climática. E aí é nesse sentido que surge, por exemplo, os mercados de carbono. Eles surgem como um dos instrumentos econômicos, que a gente também chama de instrumentos de mercado, que vão tentar apoiar nesse enfrentamento à mudança do clima. E aí tem vários tipos. A gente está falando hoje, particularmente, de mercado de carbono. Existe, por exemplo, um imposto sobre carbono, existem subsídios. Existem vários outros instrumentos econômicos também que vão apoiar, né, nesse enfrentamento, porque não é só um que vai dar conta do recado. São vários em conjunto, a depender da situação, da particularidade da situação analisada. Não, muito bom. E isso também a gente vai falar mais um pouco para frente, o que esses mercados, como eles estão constituídos, que é exatamente essa próxima pergunta aqui que eu tenho para fazer para você, que é, afinal, qual é a diferença entre o mercado regulado, essa questão também do comando e controle, né, de um mercado voluntário que não tem o comando, mas tem um pequeno controle? E também, se você puder citar os recentes acontecimentos em Red Plus, né, o que isso impactou no mercado voluntário e a importância do mercado regulado no Brasil. Perfeito. Eu acho que assim, esse é um tema extremamente contemporâneo e atual, inclusive é o foco, né? A gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas é o foco da COP, que vai acontecer agora em Baku, no Azerbaijão, a COP29, vai focar muito no tema do mercado de carbono, como vem sendo, na verdade, as últimas discussões das últimas conferências, né? Toda a questão da regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, a questão do mercado global de carbono. Então, isso é muito importante e deixar claro para todos os ouvintes aqui hoje, né, a diferença do que é um mercado regulado para um mercado voluntário é fundamental, porque as pessoas confundem tudo, falam de uma coisa querendo falar outra, enfim, fica uma doideira, uma conversa que ninguém se entende. Então, assim, qual é a principal diferença? Eu vou falar do ponto de vista mais teórico e depois a aplicação. Do ponto de vista teórico, conceitual, quando você fala de mercado regulado, a gente está falando de todo um arcabouço relacionado a normas que vão ter regras e atividades e agentes responsáveis por organizar todo o mercado. Fazendo um paralelo, é a mesma dinâmica
do que temos hoje, por exemplo, no mercado financeiro. Então, quem atua, por exemplo, no mercado de ações, você tem uma entidade que faz toda a gestão desse mercado, você tem as organizações reguladoras, você tem a operação, você tem um preço, você tem uma quantidade estabelecida. Tudo isso é exatamente igual ao mercado de carbono. A diferença é o ativo. Você não tem um ativo que é uma parcela de uma empresa, e aqui o ativo, no caso, seria a quantidade de carbono, né, que está sendo transacionada. E isso estamos falando do mercado regulado. Para isso, Ivan, tem que ter um agente regulador. No caso, você vai ter, por exemplo, da União Europeia, vou dar o exemplo do caso do mercado da União Europeia, que é onde eu estou. Você tem toda a regulamentação da União Europeia que vai regulamentar e vai colocar as regras, definir quem vai participar desse mercado, quais são as regras de funcionamento, o desenho do mercado, todos os setores cobertos, produtos, enfim, vai estabelecer tudo que está dentro desse mercado, e a partir dessas regras todas, de toda desse arcabouço regulatório, você vai ter o mercado funcionando. Então, isso, mercado regulado. Não temos no Brasil ainda, a gente vai falar sobre isso mais para frente. A gente tem diversas iniciativas no mundo, a da União Europeia é a mais clássica, é a mais antiga existente, e, portanto, uma das mais importantes, porque tem bastante aprendizado a partir dessa experiência, mas a gente não tem ainda no Brasil. O que a gente tem no Brasil é a outra modalidade de mercado, que é o que a gente chama do mercado voluntário. Por que esse nome é voluntário? É voluntário porque qualquer um pode participar? Não é por isso. Ele é voluntário porque não existe uma regulamentação tão incisiva, tão forte, digamos, quanto no mercado regulado. Não significa que quem está no mercado voluntário é de qualquer maneira. Não é assim. Existem regulamentações, digamos, existem parâmetros, estándares, existe toda uma normativa, mas não é algo do ponto de vista de que a gente chama da jurisdição nacional. Não está no âmbito por exemplo, do caso da União Europeia, ou no âmbito do Brasil, ou da Argentina, ou de onde quer que seja. O que acontece existem os padrões que vão estabelecer como é que se dá a geração de créditos de carbono nesse mercado, e basicamente a relação no mercado voluntário é uma relação bilateral. Né? Geralmente vai ser uma relação entre uma empresa que, por exemplo, criou ali metas voluntárias de descarbonização. Então, imagina que uma empresa X falou, olha, eu vou descarbonizar até o final de 2030 tantas milhões de toneladas de CO2 equivalente. Ela não está dando conta disso, por exemplo. Internamente, ela não está conseguindo fazer, ela não está conseguindo reduzir para chegar nessa meta. Qual é uma das opções? E aí, por isso que ele chama de instrumento econômico. O instrumento econômico te dá a opção. Uma das opções é você ir no mercado voluntário e comprar o que a gente chama de créditos de carbono, que é algo que um projeto que já foi desenvolvido, que descarboniza, gerou um X de créditos. Esse X de crédito foi totalmente verificado, todo um processo metodológico, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas existe todo um detalhamento metodológico para verificar que, de fato, aquele projeto gera aquele tanto de créditos, e aquele tanto de crédito vai entrar à disposição para venda. E aí aquela empresa que precisava, por exemplo, descarbonizar e não está conseguindo, ela pode ir lá no mercado e comprar aquele crédito. E aí, com isso, ela está, né, digamos, alcançando a meta dela. Ou seja, eu estou falando aqui uma relação entre duas agentes, né? Não quero falar duas empresas, mas dois agentes, porque um demanda aquele crédito, o outro está ofertando crédito. Então, existe uma relação de compra e venda, e isso acontece no mundo inteiro. Inclusive, o Brasil, do ponto de vista histórico, de experiências, né, com projetos de mercado voluntário, é uma das principais experiências mundiais que a gente tem, né? O maior, por exemplo, a maior experiência, quando a gente está falando de projetos de crédito de carbono, o antigo lá atrás MDL, que era o mecanismo de desenvolvimento limpo, o Brasil, do ponto de vista global, é o terceiro colocado mundial em termos de operações, ficando só da Argentina e da Índia. Então, assim, a gente tem bastante experiência com relação a esse mercado voluntário. Claro que hoje tem adaptações. Você trouxe um elemento fundamental aqui relacionado às atuais discussões e problemáticas metodológicas, tá? Que de fato houve, desde o ano passado, algumas críticas relacionadas a questões metodológicas para a geração desse crédito de carbono. E isso colocou em xeque muito esse mercado. Ele ficou bastante sensível a essa crítica. Internacional foi uma crítica muito forte, um estudo muito grande
que foi publicado mostrando essas inconsistências, e isso acabou, de certa maneira, fragilizando um pouco esse mercado voluntário, mas o que a gente já percebe com os dados, né, é que ele já está realmente retomando esse apetite, esse fôlego, inclusive porque esses créditos de carbono são mencionados como uma das alternativas para que a gente consiga alcançar as metas globais de carbonização, o que o Acordo de Paris coloca, e o que a própria NDC dos países, que são os documentos, né, em que os países se comprometem com as suas metas de carbonização, diversos países sinalizam o uso de créditos de carbono para alcançar suas metas. Então, assim, é uma opção também que está no mercado disponível para descarbonizar, para enfrentar aí a mudança do clima. E é interessante você ter falado a respeito das NDCs, né? E em relação às NDCs do Brasil, a regulamentação do mercado regulado no Brasil, o SBCE, ele ajudará as NDCs do Brasil, isso vai impactar positivamente para o Brasil nesse comprometimento internacional com o Acordo de Paris? Não apenas isso, mas já é esperado há muitos anos, de fato, o estabelecimento de um mercado de carbono no Brasil, um mercado regulado, né? Enfim, eu acompanho bem de perto, meu doutorado foi exatamente para fazer uma proposta de mercado de carbono para a economia brasileira. Eu participei de um projeto gigantesco, que é o PMR Brasil, junto ao Ministério da Fazenda, junto ao Banco Mundial, pensando o melhor desenho desse mercado, como é que seria o melhor mercado, entendendo os setores econômicos, a indústria, o setor energético, enfim, né, diversos setores envolvidos, todo o setor florestal, como é que entra nessa discussão. Então, assim, existem diversos estudos, né, já feitos no Brasil, mostrando as vantagens de se ter, de fato, aí um mercado regulado, né? Mas o que acontece é que existe, por um outro lado, isso historicamente falando no Brasil, algumas resistências muito grandes de alguns setores econômicos que entendem de maneira equivocada que a criação de um mercado de carbono ou de qualquer política climática, ela vem com o objetivo de de atacar a competitividade, de reduzir, né, a performance econômica. Ao contrário. Inclusive porque toda e qualquer política climática, ela só é proposta baseada em um conceito-chave que a gente chama de carbon leakage. A tradução para português seria vazamento de carbono. Ou seja, você não vai propor nenhuma política climática que vá gerar impactos econômicos negativos naquela economia, porque essa não é a proposta. A proposta é que você consiga congregar. Você vai ter um ganho climático e você também vai ter uma performance econômica associada. Porque senão a gente vai ter, por exemplo, o alcance de metas climáticas, e qual é o custo disso? Desemprego, perda de renda, perda de PIB, isso não é interessante. Então, assim, o debate hoje sobre a regulamentação do mercado no Brasil é fundamental. Existe já uma pressão grande para que esse projeto de lei lá atrás, que está hoje tramitando, que ele seja, de fato, aprovado, inclusive para ser, né, lançado na COP agora, né, mês que vem. Né? Então, assim, existe uma pressão nesse sentido de que a gente consiga resolver esse imbróglio jurídico de modo que a gente consiga apresentar na conferência esse avanço, né, do Brasil. Porque o Brasil, a potência econômica que a importância dele do ponto de vista econômico internacional, de parceiros comerciais, se o Brasil faz esse movimento, isso gera uma série, né, a gente chama de spillovers, né, ele gera uma série de movimentos positivos em outras regiões. Também vão ser pressionadas a também fazer esse movimento. Então, a expectativa é muito grande com relação à regulamentação, né, e à instauração efetiva desse mercado regulado no Brasil. É interessante porque a gente, né, participa muito dessa discussão, muito no setor de energia, né? O setor de energia ele tem sentido uma pressão maior, né? Porque ele está dentro dessa nova regulamentação, ele tem que buscar as reduções de emissões, enquanto outros setores, né, exatamente o que você citou, né, outros setores estão fora de algumas exigências, né, e claro, o nosso objetivo é
deixar mais esse outro setor, deixar ele mais informado de que não é restrições para que ele perca produtividade ou perca rentabilidade. É exatamente o contrário, como você falou do CBAM, né? A gente tem tido muitas reuniões com empresas perguntando, e o CBAM? E o CBAM? Nossa, o pessoal está me pedindo preenchimento de planilhas aqui que nós não sabemos preencher, as planilhas de NCM e tal, né? É super interessante essa questão. Você citou um pouco das experiências internacionais, o que dentro dessas experiências internacionais, quanto a Europa, Estados Unidos e outras regiões do mundo, o que você pode trazer aqui como aprendizado para o Brasil, né? Que desses setores que são de ponta, né, em mercado de crédito de carbono, o que a gente pode trazer aqui para o Brasil para melhorar sempre a experiência do Brasil? Tem vários aprendizados, eu vou listar aqui os principais, mas antes de eu entrar nesse detalhe, eu queria até voltar numa fala que você teve agora, que é super importante, né? E eu ouço muito isso no mercado o tempo inteiro, porque, enfim, eu converso muito com empresas do setor privado, mas também com o governo, e existe essa questão. Poxa, mas o agro está fora, mas não sei quem está fora e eu estou dentro, como é que é isso? O que tem que estar claro é o seguinte, isso remete à primeira pergunta que você me fez. A primeira pergunta era sobre os instrumentos existentes. Como eu falei, existem vários instrumentos, dentre os instrumentos econômicos, mas também existem os instrumentos de comando e controle. A depender do tipo de atividade, por exemplo, desmatamento. O desmatamento é feito que instrumento para o desmatamento? O comando e controle, a fiscalização, a verificação, ou deveria ser, na teoria, né? Mas o fato para este tipo de atividade em particular, o mais indicado é que você trabalhe com a verificação em loco, que você vá lá e olhe. Portanto, a política mais adequada é uma política de comando e controle. Sim. Para outros tipos de discussão, você vai propor, por exemplo, como é o caso aqui agora, mercado de carbono. Por exemplo, a indústria brasileira. Está sendo proposto um mercado de carbono para a indústria. Já para outros segmentos econômicos, por exemplo, setor de transporte, a experiência nacional mostra que você vai trabalhar com outros tipos de instrumentos, geralmente instrumentos tributários. Então, a depender do setor econômico, você vai ter um instrumento mais adequado. Isso tem que estar claro para todo mundo, porque senão fica uma coisa assim, poxa, mas por que eu tenho mercado de carbono e o outro não tem? Mas ninguém se pergunta, por que o outro tem aquele instrumento e eu não tenho? Não é isso? Então, tem que estar claro que cada setor tem o seu instrumento mais apropriado, mais adequado, e, portanto, não é uma questão de prejudicar um em detrimento ao outro. É a questão de pensar qual era o melhor desenho do instrumento apropriado para aquela realidade. Isso é um ponto. Tá? E isso, o segundo ponto que você mencionou de CBAM, é isso. As empresas estão preocupadas que elas estão tendo que preencher planilha. Só que no ano que vem, elas vão começar a sofrer o impacto dos certificados de CBAM. E nenhuma empresa, acho que no Brasil hoje, eu diria, está preparada para isso ainda. Tá? Isso não é só Brasil, não. Tá? Eu estou aqui na Alemanha, eu fiz recentemente, participei de uma capacitação, a gente participou de um treinamento grande com o governo alemão para diversos países parceiros comerciais da Alemanha, aqui da União Europeia, de modo geral, né? Principalmente países aqui da área do Mediterrâneo. E a preocupação que o Brasil tem com relação ao CBAM é a mesma que tem a Turquia, é a mesma que tem o Egito, é a mesma que tem uma série de outros, Tunísia, Marrocos, diversos outros países também têm essa preocupação. Foi todo mundo lá, foram quase 150 profissionais lá para o Cairo discutir isso, e assim, o que eu percebo existe uma falta de conhecimento e uma falta de preparo para responder a essa nova realidade. E o CBAM é uma delas. Tá? Mas vou fechar o parênteses, porque CBAM pode ser até um outro tópico para discutir, porque é muita coisa para falar. Sim. Relacionado. Vamos convidar você, para falar do CBAM. Eu já sei, porque inclusive é meu tema de pós-doc aqui na Alemanha. Né? Legal. Pode falar sobre ele, vai ser bem bacana. Mas a tua pergunta, das experiências internacionais, e aí eu vou precisar me debruçar um pouco, Ivan, em estudos existentes, e aí eu vou falar bastante, inclusive, da minha tese de doutorado, que a minha tese, como eu falei, foi a proposta de criação de um mercado de carbono para a economia brasileira. E aí, para isso, eu precisei estudar as principais experiências internacionais. Tá? Estudei quase 10 experiências internacionais e, especificamente para mercado de carbono,
eu olhei as mais relevantes naquele momento, né, lá na ocasião de 2018, quando eu terminei meu doutorado. Foram a experiência da União Europeia, que é a mais antiga, a primeira, né, que é o EU ETS, o European Union Emission Trade System, a experiência da Califórnia, que é a California Cap and Trade. Olhei também a experiência da Nova Zelândia, tá? E a experiência da China. A China, eu destaco que é interessante a gente falar sobre ela particularmente, porque hoje ele é o maior mercado de carbono do mundo, né, em termos de volume. O mercado chinês ultrapassou o mercado da União Europeia. Claro, ele é mais demandante. Ele é o mercado mais demandante ou tem mais mais operações de compra e venda. Okay. Esse mercado. Claro que, por conta, inclusive, das próprias políticas climáticas da China, mais estritas em termos de descarbonização, mas também pela própria política de centralização e criação de um mercado nacional. Na época que eu fiz meu doutorado, por exemplo, não existia isso. O que existia na China eram mercados de províncias. Então, algumas províncias tinham mercados, eram 6 ou 7 províncias, e hoje a gente tem nessa integração em um mercado nacional. Isso também é bacana de falar para os nossos ouvintes aqui, porque não existe só mercados nacionais. Por exemplo, na União Europeia é um mercado transnacional. Pega todos os países da União Europeia, né? Na China, está pegando as províncias da China. Existe na Califórnia, um estado, né? Então, o mercado de carbono pode ser no nível que se deseja ter. No Brasil, o debate hoje é um debate nacional, né, de criação de um mercado nacional. Mas, a partir do estudo dessas 4 principais, né, experiências, ficaram diversos aprendizados, tá? E esses aprendizados, inclusive, Ivan, serviram como insumos para a proposta nacional hoje do mercado de carbono. Tá? Então, a minha tese faz parte de um projeto maior que estava vinculado, inclusive, ao Ministério da Fazenda, né, na ocasião. Né? Então, apoiando todo momento política pública. Isso também volta a uma fala sua lá atrás, que a gente não está aqui para fazer pesquisa, para falar de ciência, de uma maneira dissociada da realidade do mercado. Né? Eu tenho muito mais interesse, né, em fazer pesquisas, em responder demandas reais que a economia precisa, que as empresas demandam, que o governo precisa. Né? Então, eu tenho muito mais essa vertente mais aplicada, de ciências aplicada, e, nesse sentido, olhando para as experiências internacionais de mercado de carbono, vários aprendizados ficam. Né? O primeiro deles é que, vou destacar aqui 4 principais, né? Acho que o primeiro aprendizado que ficou da experiência internacional é que é muito importante que haja, que o desenho desse mercado seja dialogado. Desde o início do mercado, haja diálogo para a construção do mercado, para você garantir que você vai ter o engajamento necessário e a participação necessária dos agentes econômicos. Né? E no caso brasileiro, a gente pode falar que a gente está fazendo bem feito esse dever de casa. Né? Então, assim, existe todo um debate de anos com relação e recebendo inputs do setor privado, de ONGs, da academia, diversos stakeholders, né? Alimentando o governo no debate, na discussão sobre o que deveria ou que deve ser o melhor mercado, o melhor desenho de mercado de carbono, né? Porque a gente pode falar de mercado de carbono, mas eu sempre brinco falando isso. O mercado de carbono não é um instrumento que se cria. O mercado de carbono é o desenho que se dá a ele. Porque, a depender do desenho do mercado, ele pode ser algo extremamente eficiente ou pode ser algo que vai prejudicar absurdamente a economia de um país. Por isso que entender as minúcias, os detalhes, é chave. Não é ler um livro qualquer, ler um documento e achar que sabe, porque são muitos detalhes técnicos que realmente demanda estudo, demanda, né, conhecimento desse funcionamento, porque essas experiências internacionais mostram que, às vezes, pequenas falhas, pequenos deslizes levaram a problemas homéricos, assim, hercúleos, em termos de eficiência de mercado. Tá? Então, o primeiro é participação, integração desse mercado de maneira dinâmica, então, interativa. Né? E isso ajuda a apoiar no engajamento, no envolvimento, mas também ajuda a você pensar desde o início mecanismos de estabilização, mecanismos de controle de volatilidade de preço, que é um dos mais bons quando se fala de mercado. Né? Por quê? Diferente de um imposto, no imposto você fala, olha, você vai pagar tantos reais por litro de combustível, de gasolina, por exemplo. E isso vai ser um imposto de carbono, por exemplo. Então, você sabe o valor que você vai pagar a priori por aquele total, né, de combustível consumido. Já no mercado de carbono, ninguém nunca sabe.
essa informação não é disponível. Né? Na verdade, ela funciona no modo de mão invisível de mercado, de Adam Smith, ou seja, é oferta e demanda estabelecendo o preço daquele ativo. É igual se alguém te perguntar, ou se alguém ousar dizer, não, mas o preço da ação da empresa X amanhã é aquele. Isso não existe. Né? Não tem como estabelecer isso, porque, primeiro, num dia o preço varia infinitas vezes. Segundo, podem acontecer outros fenômenos, né, não previstos, fenômenos macroeconômicos e até microeconômicos, que vão impactar nesse preço. Então, desenhar mecanismos de estabilidade, né, de garantir o mínimo de volatilidade do preço é chave quando se trata, né, de desenho de mercado. E isso a experiência... Porque você pode impactar todo o mercado, você pode quebrar esse mercado por conta disso. E a minha participação, sim. Eu me lembro, lá atrás, em 2013, quando eu estava começando o meu doutorado, quando eu falei que eu ia trabalhar com esse tema, né, as pessoas falavam, Luan, você é doido, o mercado de carbono da Europa está falido. Sim. Não está falido. De fato, naquela conjuntura, a gente veio de uma conjuntura de crise econômica internacional, pós-crise lá do subprime, enfim, crise na Europa, Grécia, Itália, enfim, Espanha, Portugal, vários países quebrados. Então, a gente tinha uma conjuntura econômica que influenciou naturalmente na dinâmica do mercado de carbono. E tanto não era falido que ele está hoje operando muito bem, obrigado, com preços quase da ordem de $100. Né, a tonelada de CO2 equivalente. Então, assim, não morreu, o mercado não acabou, né, o mercado europeu não foi falido, mas foi aprendido, né, uma série de lições. Ele se fortaleceu, né? Ele se fortaleceu. Ele se fortaleceu à luz dessas experiências. E aí, inclusive, um outro aprendizado do próprio mercado europeu é a gente criar mercados que a gente chama de mercados faseados. A proposta brasileira, inclusive, é essa, de você estabelecer momentos, fases, para você poder fazer revisões, fazer ajustes específicos. Tá? Hoje, o mercado europeu está nesse momento, né? A gente tem aí fase 4 do mercado, houve uma série de fases iniciais anteriores, e para cada nova fase é meio que feito um balanço assim, né, de pros and cons, para verificar o que tem que alterar, o que precisa ajustar, e na proposta brasileira, inclusive, a gente faz essa orientação, né, de que haja esse mecanismo de ajuste e de temporalidade, né, de fases, mercado faseado. Tá? Uma outra proposta que a gente faz no mercado brasileiro, ou seja, o mercado brasileiro está muito alinhado às experiências internacionais, isso tem que estar muito claro. Né? Assim, não é algo que alguém escreveu com base num... Não. Foi tudo muito bem sustentado, fundamentado, enfim. Né? E aí, essa segunda orientação é qual? Iniciar o mercado, do que a gente chama, né? Trabalhando com uma cobertura de setores, né, ambiciosa, ou seja, não pegar poucos, né, setores. Por que isso? Uma questão econômica, não vou entrar no detalhe técnico econômico aqui, mas é uma questão até de atomicidade de mercado, de você precisar de ter atores para você não ter algum tipo de monopólio, por exemplo, você trabalhar com o mercado mais livre ali em termos de preço. Então, essa foi uma proposta, e nesse sentido que esses setores inicialmente cobertos, que eles tivessem sujeitos ao que a gente vai chamar de um desenho de, a gente chama de free allowance. Uma tradução ao português seria alocação gratuita, ou seja, você vai alocar as licenças, você vai alocar essas permissões do mercado de carbono de maneira gratuita quando o mercado inicia. Então, quando starta o mercado, ela começa gratuita, sendo distribuída para os agentes. Depois dessa distribuição, que claramente tem um mecanismo para fazer, né, o tanto que cada segmento vai receber, a partir de então, você começa a rodar o mercado e ele estabelece um mecanismo de preço. Só uma observação, um parênteses. Repara, Ivan, que eu falei dois termos aqui. Eu falei licença e eu falei permissões. Por quê? Porque eu estou falando de mercado regulado. Está errado a gente falar no mercado regulado de crédito. Falar, o crédito de carbono. Não existe crédito de carbono. Perfeito. Crédito de carbono existe no mercado voluntário. Então, veja você que até os nomes confundem. Porque se a gente está fazendo uma conversa de mercado regulado, eu não posso falar de crédito. E o tempo inteiro as pessoas falam de crédito falando de mercado regulado. Está errado. Né? Aqui, a gente está falando de criar um mercado regulado, nós estamos falando de permissões de emissão ou de licenças de emissão. Então, a proposta é, o mercado inicia cobrindo
diversos segmentos e a alocação inicial ela é gratuita. Depois ela vai entrar no que a gente vai chamar de leilão, que são as compras e vendas, mas ela inicia de maneira gratuita. Foi um outro aprendizado que a gente percebeu. Tá? Um terceiro aprendizado ligado a controle de volatilidade de preço é o que a gente chama de preços floor e ceiling, que seria você estabelecer limites mínimos e máximos de preço de mercado, ou seja, você faz um mínimo de controle, estabilidade de preço, você dá segurança para os agentes econômicos de que o preço vai variar dentro de um range, de um intervalo conhecido, e isso dá mais segurança para o funcionamento do mercado, tá? Essa experiência, por exemplo, a Califórnia tem, a gente tirou esse aprendizado da Califórnia. E um último, que é muito bacana, e que eu posso falar que já está sendo discutido no Brasil, é o que a gente chama de linkings, que é a possibilidade deste mercado brasileiro, por exemplo, poder se conectar depois com outros mercados. Sim. Isso acontece em várias regiões do mundo. Por exemplo, na União Europeia, a gente tem a conexão do mercado da União Europeia com o mercado da Suíça. O mercado da Suíça é um mercado à parte, não participa do mercado da União Europeia. Existe conexão. Hoje, a gente participa, eu falo a gente enquanto a FRJ, né? Enquanto a universidade, junto à CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, de um projeto gigante, né, chamado ILAC, que é uma iniciativa para a criação de mercado de carbono na região da América Latina, que a gente já está pensando como que a gente poderia depois fazer uma integração desses mercados. Sim, a nível de América Latina. Existem outros estudos, eu me lembro de uma conversa que eu tive uns 2 anos, 1 ano e pouco atrás, com o pessoal de operadora, né, de energia, inclusive, perguntando sobre a possibilidade de se criar um mercado global de carbono. Né? Tem propostas, inclusive, tá? Existem várias modelagens simulando isso. Então, a gente também identifica que essas possibilidades de link podem acontecer no futuro, mas que, para já, a nível de Brasil, o principal link seria do mercado regulado com o mercado voluntário, que eles se comuniquem. Ou seja, existe a possibilidade de uso, por exemplo, de créditos, aí sim, créditos de carbono do mercado voluntário dentro do mercado regulado. Isso também está previsto, tá, Ivan, na proposta brasileira. Inclusive, debate aqui, enfim, até para um outro podcast, porque tem todo o debate aqui relacionado ao papel das comunidades indígenas. Enfim, é um outro debate que não vem ao caso aqui, mas como é que vai se dar a integração desse mercado regulado com o voluntário, qual volume que pode entrar, porque também não pode liberar todo o volume, é uma parte, senão você vai influenciar no preço de mercado. Enfim, então tem questões técnicas, mas o que eu quero concluir aqui, esse raciocínio, é que existe muita experiência nacional. Então, assim, a gente consegue partir de uma proposta brasileira com base em aprendizados, né, que já foram vividos por outras instituições e que hoje, para a gente, é documento que se lê. A gente lê esse documento e aprende dessa experiência e propõe. Então, assim, a princípio, a gente tem um mercado no Brasil desenhado de maneira bem interessante e que se espera que ele realmente traga aí uma eficiência, né, e ganhos do ponto de vista de descarbonização, de redução de emissões de gases de efeito estufa, bem interessante. E, assim, foi uma explicação maravilhosa das experiências internacionais, é isso que a gente quer trazer aqui para o público. E você citou um item muito importante, que é o item de alguns setores têm, outros setores não têm, né? Mas só também falando de uma experiência que nós temos aqui no Brasil, que é o setor de combustíveis, né? Que é o RenovaBio, né? O RenovaBio com o CBio também é importante para o etanol brasileiro, né? As empresas de etanol, elas emitem os CBios, e as distribuidoras, elas são obrigadas a comprar esse CBio para fazer a compensação ali do carbono também, né, do que é gerado ali na biomassa, ali com a cana-de-açúcar, né. Então, acho que é interessante isso, o nosso público saber que não só é o crédito ou as permissões e licenças para alguns setores, mas outros setores também têm as suas taxações, as suas contribuições para o sistema. E, assim, qual
ainda, por exemplo, quais são qual é a experiência que o Brasil hoje possui no mercado? Qual que isso tem aumentado, diminuiu com relação ao tempo? Quais são essas experiências? Então, você até mencionou o tema do RED, né? O RED são esses projetos de redução de emissões, desmatamento e degradação florestal, RED+, no caso, né? A gente tem, basicamente, o grande forte no Brasil, experiências voltadas para o setor florestal. E isso, naturalmente, por conta da natureza, né, do Brasil, sim, por conta da nossa localização geográfica, enfim. A gente chama aí na economia das nossas vantagens comparativas, né? Então, a gente tem todo esse perfil, mas a gente também vem observando, e aí no âmbito desse observatório, né, lá da CAF, a gente vem observando diariamente aí os dados sobre projetos no mercado voluntário, não só no Brasil, mas também em outras regiões da América Latina. Já fica claro primeiro, né? O Brasil, quando se fala de América Latina, da nossa, né, nossos vizinhos aí, nossos irmãos, né? Nós Sim. somos liderança, né, em termos de projeto. Então, do ponto de vista internacional, a gente é muito bem visto como um possível player de oferta de projetos internacionais, tá? Lembrando que, como eu mencionei, vários países têm as suas metas de descarbonização. Muitos Sim. levam em conta a possibilidade de comprar, e muitos fazem isso, né? Compram projetos de carbono, por exemplo, compram créditos de carbono de projetos desenvolvidos no Brasil. Né? Então, Sim. claro que tem toda uma discussão de regulamentação dessa compra e venda, é o que a gente está discutindo também no âmbito do Acordo de Paris, do artigo 6º, especialmente, mas o Brasil é muito bem visto e requisitado quando se trata de a gente pensar ofertas de crédito de carbono. Então, Brasil é liderança, isso aí, né, acho que deixa a gente numa posição bastante interessante. A gente é vanguarda por já ter a experiência do MDL, como eu havia mencionado, né, um mecanismo de desenvolvimento limpo. O Brasil, terceira posição global em termos de experiências de projeto de MDL. Naturalmente, já traz uma bagagem, a gente tem um V0, né, inicial aí para discutir mercado de carbono. A gente tem também outras iniciativas a nível de Brasil que estão olhando não só para a preservação florestal e manejo sustentável, mas também na área de energias renováveis. Tá? Então, existem alguns projetos, alguns projetos no Brasil que estão olhando para, né, geração de crédito de carbono a partir de energias renováveis. Não é, digamos, a maior experiência brasileira, não é, né? Ainda é o setor florestal, mas a gente percebe que, por exemplo, em algumas outras regiões, como o caso do Chile, essa é a maior experiência. Né? Então, no Chile, eles têm bastante experiência. Então, a gente conversa muito com os nossos colegas do Chile para poder também entender, né, como é que esse mercado avançou lá e quais são as oportunidades, né, de avanço desse debate no Brasil também. Então, a gente percebe que a configuração dos projetos, o desenho dos projetos é muito função da realidade do país, daquela região. Se ela é uma região que tem uma dedicação, né, ela tem um diferencial em termos, por exemplo, de oferta de energia, pode ser talvez aí que você vai gerar créditos a partir de energias renováveis. Se é florestal, por floresta, enfim. Então, existem essas peculiaridades. A gente tem, em termos de volume, a gente está observando, embora tenha tido, como eu falei, uma fragilidade aí no ano passado, né? Por conta dessa crítica às metodologias, né, de avaliação de geração de crédito de carbono, a gente vem percebendo que o mercado está retomando, né, ele vem retomando seu apetite, tá? Do ponto de vista de recuperação de projetos e novos projetos sendo realizados. E aí eu posso falar, né, que a gente vem acompanhando muito de perto por conta desse projeto. Tá? Esse projeto chama ILAC, ILACC, que é basicamente, para português traduzindo, seria um observatório latino-americano e caribenho para mercado de carbono. Então lá tem vários dados, informações, né, específicas de mercado, mais voltado para mercado voluntário. Tá? Não tanto para mercado regulado, mas também tem informações. No Brasil, os preços, né? Você me pergunta, e o preço, Luan, como é que são os preços? Os preços variam muito, tá? Varia muito com o tipo de projeto, varia muito com a magnitude do projeto, varia muito com a certificadora, a metodologia utilizada, ou seja, não dá para dizer aqui é isso e pronto. Né? Eu estaria sendo extremamente não acadêmico, não científico fazendo isso, mas eu posso dar noções, né? Então, assim, a depender da qualidade do projeto, né, da questão técnica envolvida, a gente tem aí projetos no Brasil que estão chegando até na ordem de
10, 15 dólares por tonelada. Né? Quando você compara esse gráfico, né, esse resultado, né, de preços com preços globais, a gente vê que a gente está bem ali na média, né, quando a gente está olhando para mercados voluntários. Tá? Quando fala de mercado regulado, os preços são outros. Né? E também tem que ter essa clareza. Uma coisa é o preço do mercado voluntário, outra coisa é o preço do mercado regulado. São preços, né, distintos. No mercado regulado, por exemplo, você pode chegar aí da ordem de quase 100 dólares por tonelada no mercado europeu, que é um mercado que tem um preço mais alto. Então, a depender, naturalmente, da região, do mercado, se ele é regulado ou voluntário, os preços acabam variando bastante. Mas existe, sim, Ivan, essa experiência brasileira e, claro, com o próprio avanço do mercado regulado no Brasil, dado que o mercado regulado fala da conexão com o mercado voluntário, em sendo aprovado, né, o mercado regulado no Brasil, o mercado voluntário também ganha um push, né? Ele ganha aí um apetite a mais, e isso é interessante. Sim, bacana. E foi interessante você falar das potencialidades que o Brasil tem, né? Hoje, a gente tem visto que as energias renováveis, tanto energia solar quanto eólica, têm tomado dentro da nossa matriz, né, de elétrica uma grande proporção. Tá? A gente já chegou aí na energia solar num montante de 33 gigawatts, tá, de potência instalada, é muita coisa. Isso ainda vai ser muito maior, porque o Brasil tem essa potencialidade, tanto no vento quanto na energia solar. Mas uma coisa que eu tenho olhado ultimamente é a questão das terras degradadas e o reflorestamento. O que você vê, por exemplo, o Brasil tem muita terra devastada, né? Tem muita necessidade de reflorestamento. Você acha que esses projetos, eu sei que hoje muitos não são viáveis, mas você acha que esses projetos também são importantes para a geração do crédito de carbono? Antes até de ser importante para a geração do crédito, é importante para regenerar aquela área que foi degradada. Né? Então, Sim. assim, eu acho que é importante a gente pensar que, e aí a gente está falando de medidas adaptativas aqui, né? Quando a gente está falando de agenda de clima, isso também é muito importante, né? A gente fala de duas principais formas de agir. Ou de maneira mitigatória, que é o grande grosso do debate de clima, é falar de medida mitigatória, mas cada vez mais a agenda de adaptação vem ganhando espaço, inclusive nas COPs. Né? Então, a COP agora de Cali está falando muito sobre isso. Né? A questão da adaptação para o enfrentamento e para a agenda de biodiversidade. Né? Então, assim, olhar para a questão das terras degradadas é preciso, independentemente, né, de gerar crédito ou não. E aí, claro, né, a possibilidade de você fazer isso, né, e ainda ter associado, tendo aí um co-benefício de geração de crédito, ou melhor, você ser incentivado a fazer a restauração, regeneração, sabendo que o crédito pode ser emitido, isso é interessante. E aí, isso levanta inúmeros pontos. Né? Porque, por exemplo, existem várias situações hoje, vou falar do setor de óleo e gás, que é um outro setor que eu acompanho muito. Todos a parte de descomissionamento de óleo e gás. Toda a necessidade de descomissionar a plataforma subsea, por exemplo. Isso é um gasto astronômico, da ordem de bilhões. Se houvesse algum mecanismo, ou se existissem mecanismos, por exemplo, via crédito de carbono. Estou só aqui conjecturando. Se existissem mecanismos que olhassem para essa operação de maneira que entendesse algum tipo de apoio financeiro através de uma política climática, certamente a discussão teria outro nível. E eu posso falar porque eu trabalho nessa agenda e eu sei que as operadoras têm interesse nisso. Né? Então, você pensar em crédito de carbono, você pensar em geração, por exemplo, de green bonds, projetos de blended finance, diversos instrumentos, né, financeiros que existem no mercado, se eles puderem, ou se eles pudessem, ou se eles
poderão um dia serem utilizados nessa agenda, certamente essa agenda anda com outras pernas. Porque se hoje a gente está aqui fazendo um podcast olhando para mercado de carbono, não é só porque é importante para o mercado, para a vida humana. É porque a discussão de clima só ganhou relevância e seriedade na agenda nacional porque começaram a ser avaliados os impactos econômicos. E quem está falando isso não é o professor Luan Santos, quem está falando isso são os relatórios existentes. Né? Por exemplo, o relatório externo, lá atrás, que mostrou o impacto macroeconômico da perda, né, dos impactos econômicos da mudança do clima. Então, assim, quando começou-se a observar que vai gerar problema econômico, aí todo mundo começou a se mexer. Aí hoje a gente fala de ESG, hoje a gente fala de um tanto de coisa. Não existia nada disso. Né? O fato é, a gente precisa olhar para essas realidades, essas demandas de terras degradadas, de comissionamento, de outras agendas e identificar como que a gente pode, através dos instrumentos financeiros sustentáveis existentes hoje, apoiar de alguma forma. Mercado de carbono, que é o tema daqui hoje, é um deles. Mas pode ter outros podcasts ou outras discussões sobre outros mecanismos, porque eles são diversos. Né? Então, aí, novamente, não dá para a gente achar que todo mundo tem que estar no mercado de carbono e que quem não está, se eu estou e o outro não está, eu sou um pobre coitado. Não, porque às vezes o outro setor está abaixo de outros instrumentos que está sendo coberto para aquele setor em particular, entende? Exato. Então, e até muitas vezes esse setor gostaria de participar. Então, assim, cada setor, sua realidade, cada setor, o seu instrumento particular, não dá para misturar as coisas. Né? Por isso que eu falo assim, falta um pouco dessa... E até, assim, parabenizo a iniciativa aqui da gente ter esse capacity building, realmente, a gente poder discutir isso, porque a gente sabe que é um conhecimento muito limitado, muito restrito a certos nichos, né? Então, assim, mas cada vez mais está sendo cobrado que as pessoas conheçam e saibam o que é isso. Não dá para hoje um profissional ir para o mercado e não saber o que é o Acordo de Paris, não saber o que é a transição climática, não dá. O que é SG, não sei nem que sigla é essa, nunca ouvi falar de ODS. Não existe isso. Né? Então a gente precisa criar espaços para poder discutir e falar sobre essas agendas. Né? Exato. Não, isso já tem um link aí para a nossa próxima pergunta, que quais são as suas expectativas, né? E quais são as principais expectativas, né, na verdade, para a próxima Conferência das Partes de 29, né, que vai ser agora em Baku, no Azerbaijão, né, agora em novembro, né, se eu não me engano. Quais são essas expectativas para essa próxima COP? As expectativas são gigantes, inclusive eu vou para Baku agora, início de novembro, para poder participar, eu acompanho geralmente as conferências, então eu vou estar lá participando das discussões, das negociações, porque o foco principal de Baku, e não só de Baku, mas das últimas conferências, vem sendo o tema do financiamento. Então, assim, existe uma expectativa muito grande sobre um olhar de financiamento climático e com um foco muito grande em países mais vulneráveis, em países em desenvolvimento. Tá? E aí, assim, não é à toa ser no Azerbaijão, embora seja um país extremamente rico, está numa região ali em volta bastante complexa do ponto de vista social e questões, né, inclusive ambientais. Então, a gente tem essa expectativa muito grande, existe, né, uma expectativa geral assim, né, sobre esse debate, o avanço desse debate em termos de financiamento. Naturalmente, sobre a agenda de mercado de carbono em particular, uma expectativa muito grande de fortalecimento dessa discussão, pensando aí artigo 6º, pensando criação de regras mais rígidas e mecanismos mais padronizados para a comercialização, ou seja, não apenas a gente olhar para o desenho dos mecanismos, mas para a operacionalização do mecanismo, tá? Então, como é que vai ser feita a compra e venda? E aí aqui, Ivan, tanto o mercado regulado quanto o voluntário, tá? As duas frentes. Também se tem uma pegada por conta, né, de olhar para o país em desenvolvimento, de projetos, né, principalmente projetos de mercado de carbono voluntário, entender o impacto social. Então, assim, cada vez mais a agenda climática está se aproximando de uma agenda mais social. Não é à toa, a gente fala hoje de instrumentos financeiros. Né? Existem instrumentos financeiros hoje, sustentáveis, voltados para a área social. Um exemplo seria, por exemplo, social bonds, né, que são os títulos sociais. É um instrumento focado só para a agenda social. Então, cada vez mais está tendo essa integração, esse link entre as áreas.
dialoga com a fala lá atrás da necessidade de quê? De ser interdisciplinar. Não pode se achar, eu sou engenheiro, eu olho para o técnico, ou eu sou das ciências humanas, eu olho para a pessoa. Não, a gente tem que ter um olhar mais integrado, mais articulado, convida aí a todo mundo a estar aberto a um olhar mais holístico e menos newtoniano, cartesiano nesse sentido. Sim. Tá? Então, esses pontos são muito importantes. Especificamente, tá, Iva, na área de financiamento, está em debate aqui a sigla, né, que a gente está chamando aí de NCQG, que é esse New Collective Quantified Goal, né, que seria aí um objetivo, uma iniciativa para financiamento coletivo, né, climático, com um foco bem forte aí em você garantir pelo menos da ordem de 100 bilhões de dólares anuais para apoiar nesse desenvolvimento, nessa transição climática, mas não apenas olhando para medidas mitigatórias, mas também medidas adaptativas. Novamente, eu havia mencionado agora há pouco, tem uns 5 minutos, né, que está cada vez mais forte falar de adaptação. Isso é novo para quem trabalha com clima. Tá? Eu falo que é novo porque, inclusive da minha trajetória, eu trabalhei minha vida inteira com mitigação. E acho que eu e 95% das pessoas que trabalham com clima trabalham com mitigação. E está cada vez mais ganhando espaço olhar para medidas adaptativas. Do Brasil, particularmente, olhando para soluções baseadas na natureza, famosas NBS, a gente tem muito potencial em termos de medida adaptativa. E essa iniciativa lá que está sendo proposta lá, né, para ser discutida em Baku, está justamente olhando com esse viés. Assim, não vamos orientar recursos apenas para a mitigação, mas também vamos olhar para a adaptação, porque a gente não consegue andar, né, de um lado sem olhar para o outro. Né? Eu costumo brincar em sala de aula, para ficar bem clara a diferença, né? Mitigação, eu olho para o futuro. Eu olho para frente. Adaptação, eu olho para o passado e para o presente. Por quê? Quando eu falo de medida adaptativa, eu falo de problemas, por exemplo, da chuva que está gerando no Brasil e como é que a gente vai se adaptar, como é que a gente vai responder a esse problema que já está acontecendo. Já houve um problema real e a gente tem que endereçar esse problema. Isso é adaptação. São as ações de resiliência, né? Exato. Mitigação, eu estou me precavendo, eu estou olhando, né, para o futuro e querendo evitar. Então, por exemplo, eu trabalhei minha vida inteira com modelagem. Então, eu trabalho ainda com modelagem. Então, olha, eu faço uma modelagem para entender como é que vai crescer o comportamento de consumo do setor de transporte, da indústria, de energia, para ver qual que vai ser os choques de demanda energética, para hoje já pensar quais as tecnologias têm que ser investidas hoje para estar pronto daqui a 20 anos. Então, mitigação é muito um olhar de mais a longo prazo. A adaptação é prazista. Então, como a gente está vendo cada vez mais problemas, acidentes e incidentes ambientais e climáticos, cada vez mais emerge, e muito bom que está acontecendo, a agenda de adaptação. Valeria, inclusive, até um episódio só para isso, porque é uma agenda muito forte e que, infelizmente, ainda é muito negligenciada. E não é só no Brasil, é no mundo. Infelizmente, ainda é muito negligenciada. Luan, eu já estou contando aqui, já são 5 episódios a mais. Já. Eu vou te dando várias sugestões aqui. Até o final, mas é isso que a gente quer e é isso que nós gostamos. O que é aqui para a gente ter buscando já a finalização do nosso Talks aqui, do nosso episódio, eu queria que você falasse como que está o status do mercado de carbono aqui no Brasil, o mercado regulado de carbono no Brasil. Qual que é o status que você tem visto hoje? Pronto, o mercado regulado hoje no Brasil, né, ele está ainda nessa fase de regulamentação, a gente não tem ainda, né, oficialmente o mercado, mas a gente teve um projeto de lei, na verdade vários projetos de leis, enfim, várias discussões. Atualmente está, né, no âmbito do Congresso realmente a aprovação. Né, esse mercado ele tem várias peculiaridades, você já mencionou, né, a criação do próprio Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gás de Efeito Estufa, que é o SBCE. Ele fala de inclusão de ativos, né, ele fala da inclusão do CBE, que são as cotas, né, brasileiras de emissão. Ele fala também dos certificados de redução ou remoção verificada, que seria o CRVE, que estaria mais ligado ao mercado voluntário. Enfim, tem todo o mecanismo, o desenho do mecanismo, né? Operações aí que emitam mais de 10 mil toneladas de CO2, tem todo esse detalhamento técnico, mas do ponto de vista de momentum aqui, né, a gente está realmente nas fases finais, assim, e uma grande expectativa, tá, de que a gente consiga concluir isso para levar para
COP. Ou seja, eu estou falando basicamente nas próximas 2, 3 semanas no máximo. Né? Então, assim, a gente está realmente bem apertado aí em termos de discussão. Eu participo de um projeto, não vou poder dar muitos detalhes, porque ainda é algo que não pode ser divulgado, mas é um projeto que a gente faz junto alguns ministérios, e está encabeçado pelo MDIC no Brasil, com uma equipe grande, enfim, né, para justamente dar mais insumos e apoiar nesse processo, né, olhando para as experiências internacionais, né, fazendo modelagem para entender impacto macro e microeconômico, entender impacto em geração de emprego e renda, competitividade do setor, enfim, o próprio SEBAN, isso tudo. Então, tem muita coisa acontecendo, tem muita gente assim, qualificada, realmente boa, que entende do que fala, trabalhando para apoiar nessa aprovação, mas a expectativa é essa, de que, de fato, a gente tenha, né, esse mercado regulado já agora em novembro, porque uma das conversas que se tem é de que possa ser apresentado, enfim, na COP, né, essa proposta. Seria super bacana, porque, não sei se todo mundo sabe disso, né, o Brasil, por muitos anos, como grande referência na agenda de meio ambiente, de clima, eu me recordo lá atrás, estava começando meus trabalhos na agenda de clima, na COP15, em Copenhague, né, quando o Brasil lançou a meta voluntária, né, de descarbonização, porque o Brasil, naquela conjuntura, que aí nem existia Acordo de Paris, né, existia o protocolo de Kyoto, o Brasil era um país não anexo 1, portanto, o Brasil não tinha meta nenhuma de descarbonização. Né? E o Brasil foi à conferência e apresentou, né, a proposta de redução, né, voluntária, criou aí a lei, a Política Nacional sobre Mudança do Clima, que depois gerou o seu decreto. Então, assim, o Brasil ele tem né, essa experiência já de usar esses momentos, que são momentos, né, super importantes, né? As principais discussões vão acontecer lá em Baku esse ano, né? Para o próximo ano. Então, seria muito, acho que assim, legal, muito interessante esse posicionamento do governo brasileiro, se conseguir realmente chegar, né, até a conferência e apresentar essa proposta lá em Baku, no Azerbaijão. Assim. Espero estar lá, eu vou estar lá, espero ouvir, né, esse lançamento oficial. Para mim, pessoalmente, vai ser muito bacana, depois de tantos anos trabalhando com a agenda, ver o lançamento oficial com os meus próprios olhos, né, no Azerbaijão. Mas essa é a expectativa, a gente tem que esperar realmente, né, o que vai acontecer, e aí são cenas nos próximos capítulos. Quem sabe no próximo ano a gente discute, né, os avanços, aí, o que avançou, o que não avançou, a partir das expectativas desse ano. Não, depois das 5 outras, vai ter mais uma, que é essa. E aí eu queria caminhar aqui para a finalização com a sua conclusão a respeito do que a gente falou hoje, de uma frase aí para o nosso público e que a gente depois possa colocar aqui no título para que as pessoas olhem essa live aqui, né, esse Talks, e aprendam um pouco mais e vejam o conhecimento que você está compartilhando aqui com a gente. É difícil você sumarizar isso em uma frase só, mas assim, eu acho que falar de mercado de carbono no Brasil hoje é urgente, assim, é necessário, é fundamental, porque a gente está num momento em que o Brasil pode ser referência e se tornar um grande player no que diz respeito ao mercado de carbono. E aí que eu estou falando tanto de regulado quanto de voluntário. Então, acho que assim, parabenizo novamente esse episódio de podcast, porque a gente está há poucas semanas de eventualmente ver o tão esperado lançamento de um mercado de carbono no Brasil, né, um regulado, por fim regulado, né, e isso é só o início, né, assim, lançar esse mercado é o início de muita coisa que vai vir, do desenho efetivo, dos agentes envolvidos, do mecanismo de monitoramento, reporte, verificação, vem todo um depois, mas eu acho que o hoje é o foco, né, então hoje é a gente observar que esse debate ele é preciso, ele é necessário, e que isso pode, diferentemente do que alguns pensam, levar o Brasil a uma posição, reposicionar o Brasil, né, num local que ele teve por muitos anos de player, né, de vanguarda, de liderança na agenda de clima global. Então, assim, acho que essa é a expectativa. Legal. Luan, eu agradeço muitíssimo aqui por você ter compartilhado todo o seu conhecimento, o seu tempo, para nos passar esse conhecimento. E, bom, convido a todos a deixar os comentários aqui no nosso chat, a gente vai responder os comentários. Se tiver perguntas para o Luan, a gente recebe essas perguntas, envia lá para o Luan, lá para a Alemanha, ele vai, se ele não tiver já em Baku, né,
Então, muito obrigado, Luan. Assim, foi um grande prazer estar aqui com você. Muito obrigado mesmo nesse Carbono Talks Internacional. Imagino que agradeço. Sigo à disposição aí para futuras conversas. E se houver perguntas, pode me encaminhar que eu respondo com o maior prazer. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.